Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 151. Nessa época, não havia muito em termos de lazer ou entretenimento, e com a hora do jantar se aproximando, Tsunade sugeriu que ela poderia cozinhar algo para eles. Não era sempre que eles tinham tempo assim, então por que não? Orochimaru concordou. Seguindo suas instruções, ele entreteve Navaki enquanto Tsunade se ocupava na cozinha. Para ser honesto, essa foi a primeira vez que ele viu Tsunade cozinhar. No passado, tal ideia teria sido absurda entre suas missões e seus próprios objetivos pessoais. Nunca houve uma oportunidade para algo tão doméstico. Mas quando se sentaram para comer, Orochimaru notou que Navaki estava olhando para a comida com um sorriso estranho. O garoto não parecia ansioso para comer, e agora Orochimaru estava começando a entender o porquê. Tsunade, como uma princesa do clã Senju, parecia não ter herdado nenhuma das habilidades culinárias que se poderia esperar. É tão ruim assim? Tsunade perguntou, vendo os olhares hesitantes em seus rostos. Ela se mexeu, claramente envergonhada, traçando círculos na mesa com os dedos como se esperasse escapar do escrutínio. Não é só ruim. Orochimaru murmurou, limpando a boca com um guardanapo. Ele olhou para ela, genuinamente confuso. Você realmente não tinha ideia sobre suas próprias habilidades culinárias? Eu pensei que tinha melhorado. Tsunade disse, parecendo um pouco magoada. Ela pegou uma colherada da sopa de miso que tinha preparado, esperando que estivessem exagerando. Kugi, seu rosto se contorceu imediatamente, e ela mal conseguiu cobrir a boca antes de correr para a lata de lixo, cuspindo o que havia provado. Haha, viu, nem você consegue suportar. Navaki caiu na gargalhada, apertando o estômago enquanto observava sua irmã sofrer. Vendo sua expressão derrotada, Orochimaru suspirou. Tudo bem, deixe que eu cuido disso. A comida era muito salgada, mal cozida e a textura era indescritível. Só quem já tinha experimentado poderia entender o verdadeiro horror. Até ele, que tinha enfrentado inúmeros perigos, se viu perdido. Você vai cozinhar? Tsunade olhou para ele surpresa. Espere, sensei, você sabe cozinhar? Navaki perguntou, igualmente atordoado. Como se viu, Orochimaru não só sabia cozinhar, mas era realmente muito habilidoso. Afinal, ele não cresceu mimado, ele aprendeu muito cuidando de si mesmo. E com 2 vidas de experiência, ele teve bastante prática. Orochimaru foi até a cozinha, onde tudo já estava preparado. Seus movimentos eram eficientes e precisos, como se ele tivesse feito isso 1000 vezes. Tsunade e Navaki assistiram com admiração. Uau, ele é incrível! Tsunade murmurou. Irmã, esse é mesmo Orochimaru-sensei? Navaki perguntou, atônito. Em pouco tempo Orochimaru preparou sushi, sopa de miso e uma variedade de outros pratos, todos lindamente apresentados e enchendo o ar com um aroma delicioso. Conforme Tsunade e Navaki se aprofundavam, seu respeito por Orochimaru só aumentava. Para eles ele não era mais apenas um shinobi poderoso, ele também era alguém com um calor inesperado, um lado que eles não tinham visto antes. Para Tsunade, isso apenas solidificou seus sentimentos por ele. Navaki, por outro lado, deixou de vê-lo como modelo para vê-lo como modelo ideal, um verdadeiro herói. Quando o jantar acabou, a noite caiu, e era hora de Orochimaru sair. Depois de uma longa conversa com Tsunade, ele estava pronto para deixar o complexo Senju. Mas antes que ele o fizesse, Tsunade se inclinou para perto e sussurrou algo em seu ouvido, seu rosto ficando vermelho enquanto ela falava. Tem certeza? Orochimaru perguntou surpreso com a oferta. Sim, claro. Se você não quiser, então esqueça, ela gaguejou, com as bochechas coradas. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Eu gostaria disso. Mas tenho algo para resolver agora. Vejo você em breve. Tudo bem, estarei esperando. Konoha era uma vila vasta, quase como uma cidade pequena, com uma população entre 150 mil e 200 mil. Entre os campos de treinamento, a academia, o hospital e o imponente Hokage Rock, ela cobria uma área impressionante. Tornar-se Hokage em tal lugar não era pouca coisa. Mas embora Konoha fosse forte, sua política interna era uma bagunça. As disputas por poder eram profundas, especialmente entre Hiruzen, Danzo e o clã Uchiha. E nesse cenário político, o clã Uchiha era, sem dúvida, o mais fraco. Sem influência e confiança do povo, eles eram forçados a suportar repressão constante. Não que nada disso preocupasse Orochimaru. Ele não tinha interesse em se tornar Hokage ou se envolver na política de Konoha. Para ele, o tempo gasto em tais assuntos era melhor investido em suas pesquisas e experimentos. A caminho da base da raiz para se encontrar com Danzo, Orochimaru encontrou um homem Uchiha que pareceu reconhecê-lo. Senhor Orochimaru, o homem gritou. Orochimaru se virou, percebendo que conhecia o homem. Você é Uchiha Akihara, não é? Haha, Lord Orochimaru tem uma ótima memória. Akihara disse, claramente satisfeito. É uma honra encontrá-lo. Ao lado dele estava uma jovem de cabelos pretos, com cerca de 12 ou 13 anos de idade. A garota se curvou respeitosamente. Olá, Orochimaru-sama. Orochimaru olhou para ela com leve interesse. Essa é sua filha. Sim, ela é, disse Akihara, coçando a cabeça timidamente. Acabamos de jantar, e pensei em dar uma volta. O olhar de Orochimaru permaneceu na garota. Ela é adorável. Ela já despertou seu Sharingan? O sorriso de Akihara desapareceu um pouco, parecendo envergonhado. Bem, o talento dela é um pouco limitado. Ela ainda é uma genin. Orochimaru assentiu. Ele entendia o processo de despertar dos Uchiha melhor do que a maioria.
O Sharingan normalmente era ativado sob intensa tensão emocional, frequentemente ligada a momentos de vida e morte. Uma jovem genin como ela, que ainda não havia enfrentado perigo sério, não o teria desbloqueado. Um pensamento cruzou a mente de Orochimaru. Então ela ainda não o despertou. É uma pena, mas eu posso ter algo que pode ajudar com isso. Ele enfiou a mão no manto e tirou um pequeno pergaminho, invocando um frasco cheio de um líquido claro e brilhante. Os olhos de Akihara se arregalaram quando ele pegou o frasco de Orochimaru, parecendo confuso. Meu senhor, o que é isso? Tente dar a ela, Orochimaru disse com um leve sorriso. Pode ajudar a destrancar os olhos. Akihara e sua filha ficaram atordoados, processando o que ele tinha acabado de dizer. Desbloqueando os olhos dela? Ele quis dizer. O Sharingan? A ideia era quase impensável. O clã Uchiha sempre acreditou que o Sharingan só poderia despertar por meio de intensa turbulência emocional, por meio de sangue e lágrimas. Será que esse frasco poderia realmente contornar esse processo? Pai, o senhor Orochimaru está indo embora, a garota sussurrou, cutucando-o ao notar que Orochimaru já estava se afastando. Oh sim, eu nem tinha agradecido a ele. Akihara parecia nervoso. Mikoto, você vai para casa primeiro. Você não vem comigo? Eu tenho algo que preciso resolver. A garota, cujo nome era Mikoto, assentiu, um pouco confusa. Tudo bem, pai. Capítulo 152. Como membro principal do clã Uchiha Akihara entendeu precisamente o que seu líder de clã, Uchiha Soyama, pretendia. O clã se interessou pelos talentos de Orochimaru, particularmente sua habilidade em armas e desenvolvimento experimental. Soyama queria que os Uchiha estabelecessem um relacionamento mais próximo com Orochimaru, idealmente para obter insights sobre suas capacidades e antecedentes. Enquanto todos sabiam que Orochimaru era discípulo de Sarutobi Hiruzen, não se sabia muito mais sobre suas lealdades ou ambições. Se o relacionamento de Orochimaru com Hiruzen fosse forte, talvez os Uchiha pudessem construir uma ponte através dele, esperando que ele pudesse agir como mediador com o Hokage. No entanto, se o vínculo entre Orochimaru e Hiruzen fosse fraco, o clã Uchiha poderia tentar conquistá-lo em particular, extraindo quaisquer vantagens que pudessem de uma aliança com ele. De qualquer forma, construir uma conexão com Orochimaru era visto como uma estratégia de baixo risco e alta recompensa para o clã Uchiha. Mas agora, Orochimaru havia entregado a Akihara uma poção misteriosa, alegando que ela poderia ajudar sua filha a despertar seu Sharingan. Esse gesto inesperado deixou Akihara perplexo. Inseguro sobre as verdadeiras intenções de Orochimaru, ele decidiu que era melhor levar o frasco diretamente para Uchiha Soyama. Dentro da casa do líder do clã, Uchiha Soyama examinou o líquido transparente por um longo tempo, girando na luz como se esperasse desvendar seus segredos. Ele disse que isso poderia ajudar a desbloquear o Sharingan? Soyama perguntou com um tom cético. Não exatamente, Akihara respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Ele só disse que poderia ajudar. Ele não garantiu nada. Soyama estreitou os olhos pensativamente, sua mente acelerada. Do que se trata tudo isso? Até onde ele sabia, Orochimaru havia participado recentemente do desenvolvimento de 2 poções experimentais para Konoha. Uma para fortalecer genes e outra para reparar danos genéticos. No entanto, essas foram creditadas ao ninja médico Aruno. Poucos sabiam que Orochimaru era o verdadeiro desenvolvedor dessas poções, nem mesmo o próprio Soyama. Por causa dessa falta de informação, Soyama ficou especulando. Quais seriam as intenções de Orochimaru? Você viu algo parecido com essa poção em algum outro lugar da vila? Soyama refletiu em voz alta. É possível que isso tenha sido criado por aquela garota Tsunade? Akihara balançou a cabeça. Não, é a primeira vez que vejo isso. Soyama suspirou, franzindo as sobrancelhas. O que mais Orochimaru disse? Nada demais. Ele só comentou sobre o quão fofa minha filha era, perguntou se ela já tinha desbloqueado seu Sharingan, e então me entregou isso. Sua filha. Mikoto? Sim. Muito bem. Chame Mikoto aqui, Soyama ordenou com a voz firme. Sim, imediatamente. Enquanto isso, no quartel-general de Holt, Orochimaru se viu diante de Danzo, que lhe presenteou com um frasco contendo 3 olhos de Sharingan preservados em uma solução. A visão fez Orochimaru reprimir uma risada. Ele não pôde deixar de pensar que a coleção de Danzo era nada impressionante, para dizer o mínimo. Só 3. Orochimaru murmurou, mal conseguindo esconder sua diversão. Depois de todo o esforço que Danzo havia investido, navegando no caos da Segunda Grande Guerra Ninja, criando unidades secretas e vasculhando campos de batalha, ele só conseguiu coletar 3 Sharingan? Se não fosse pelo momento, Orochimaru quase teria considerado dar a ele algumas de seu estoque pessoal. Danzo, alheio aos pensamentos de Orochimaru, deu de ombros com indiferença. O campo de batalha é caótico, e o clã Uchiha tem uma equipe dedicada para a recuperação de cadáveres. Garantir até mesmo 3 Sharingan é uma conquista. Orochimaru forçou seu sorriso irônico, dando um leve aceno de cabeça. Justo. Mesmo que eu não possa te ajudar com o transplante de células do primeiro Hokage ainda, pelo menos eu posso implantar um Sharingan para você. Deve tornar mais fácil para você manter o controle sobre Holt. Você vai fazer a cirurgia? Perguntou Danzo com um tom de voz que denotava relutância. Claro, Orochimaru respondeu. Eu não confiaria em mais ninguém para um procedimento tão delicado. Holt tinha alguns ninjas médicos na equipe, mas suas habilidades eram limitadas. E dada a natureza da operação e o sigilo necessário, Danzo estava certo em depositar sua confiança em Orochimaru.
Então vamos prosseguir, disse Danzo com um rosto inexpressivo. A cirurgia ocorreu em um laboratório subterrâneo isolado nos arredores da vila. Orochimaru tinha essa área limpa regularmente durante suas ausências, e ele mantinha instrumentos cirúrgicos com ele o tempo todo. Após uma rápida esterilização do equipamento, ele estava pronto para começar. Danzo estava deitado na mesa de operação, seu rosto revelando um lampejo de desconforto. Você não precisa se preparar mais? Não precisa, Orochimaru disse calmamente, arrumando suas ferramentas. Eu já estou muito familiarizado com o processo de transplante de células. Com sua condição física atual, um Sharingan não deve representar nenhum problema. Nós só precisamos lidar com a rejeição natural que seu corpo pode ter ao Sharingan. Entendido, respondeu Danzo com um tom tenso, mas firme. Orochimaru pegou uma seringa e aplicou várias doses de uma solução especializada, injetando-as diretamente no ombro de Danzo. O que é isso? Danzo perguntou, estremecendo levemente com a injeção. Este é um soro para reduzir a rejeição do Sharingan pelo corpo, explicou Orochimaru com indiferença. Ele não estava mentindo. Corpos não Uchiha frequentemente rejeitavam o Sharingan, e era por isso que o Sharingan raramente acabava fora do clã Uchiha. Na ausência de células do primeiro Hokage, a probabilidade de sucesso de um transplante de forasteiro era baixa. As exceções eram casos raros, como Kakashi, cujas circunstâncias únicas permitiram que ele se adaptasse ao seu Sharingan transplantado. Mas Orochimaru sabia que até mesmo o caso de Kakashi era uma anomalia. Imperturbável, Orochimaru pegou seu bisturi e se aproximou da órbita ocular exposta de Danzo. A visão do notório líder de Konoha deitado indefeso na frente dele era estranhamente satisfatória. Neste momento, Orochimaru tinha poder completo sobre o homem. O pensamento cruzou sua mente de que seria fácil acabar com Danzo aqui e agora. Um corte rápido, e o mais perigoso conspirador de Konoha seria enviado para a vida após a morte. Mas Orochimaru descartou a ideia. Matar Danzo seria desperdício. Ainda havia muito que ele poderia ganhar mantendo o homem vivo, tantos favores e recursos que Danzo poderia fornecer. Por enquanto, ele era mais valioso como um aliado. A operação em si ocorreu sem problemas. Em uma hora, Orochimaru havia completado o transplante, inserindo o Sharingan na órbita ocular direita de Danzo. Tente, disse Orochimaru, dando um passo para trás. Lentamente, Danzo abriu o olho, ajustando-se à nova clareza em sua visão. Ele levantou uma mão na frente do rosto, flexionando os dedos, maravilhado com a nitidez aumentada nos detalhes. Impressionante. Já consigo sentir o poder, ele murmurou, cerrando o punho como se quisesse testar sua própria força. Capítulo 153. Com a ajuda de Orochimaru, o Sharingan recém-implantado de Danzo estava agora envolto em uma camada de bandagens. Como Danzo explicaria seu novo olho para Hiruzen não era da conta de Orochimaru. Na realidade, Orochimaru tinha outros métodos de conceder o Sharingan a indivíduos não Uchiha. Um era por meio de fusão genética, enquanto o outro era modificação genética. No entanto, a modificação genética só poderia ser aplicada a bebês, e a fusão genética não produzia efeitos visíveis imediatamente. Portanto, para Danzo, Orochimaru havia optado pelo método mais direto, transplante de células. Refletindo sobre seu trabalho, Orochimaru não pôde deixar de notar a ironia. Ele costumava desprezar Danzo por sua ambição implacável, sua disposição de sacrificar outros para atingir seus objetivos e as inúmeras tragédias que ele causou. Muitas vidas foram arruinadas por causa dele. Mas depois de trabalhar com Danzo mais de perto, Orochimaru sentiu uma estranha pena pelo homem. Danzo queria poder, mas não tinha os meios para alcançá-lo completamente. Ele ansiava por se tornar Hokage, unificar o mundo ninja e ganhar força por qualquer meio necessário. Em busca desse sonho, ele enxertou as células do primeiro Hokage, implantou Sharingan e se transformou em um recipiente cheio de jutsu proibido. Ele alterou seu corpo a ponto de não ser nem totalmente humano nem um shinobi de verdade. E depois de todos os seus esforços, ele foi finalmente morto por um Uchiha Sasuke adolescente. Foi quase trágico de certa forma. Apesar de toda a sua ambição e intriga, o fim de Danzo foi tão lamentável quanto sua vida. Claro, simpatia era uma coisa. Orochimaru não tinha intenção de compartilhar seu segredo mais precioso com Danzo. O fluido de fusão genética era a criação mais valiosa de Orochimaru, a par de sua tecnologia de clonagem. Esse fluido permitia que genes de diferentes linhagens se fundissem perfeitamente, garantindo às pessoas comuns acesso a poderosas habilidades de linhagem. O fluido de fusão genética poderia combinar múltiplas linhagens em uma única fórmula ou simplesmente aprimorar uma característica específica. No entanto, ele tinha uma limitação. Ele tinha que ser preparado com os genes-alvo em mente de antemão. Uma vez criados, novos genes não poderiam ser adicionados a um lote existente. No entanto, o fluido de fusão genética era inestimável. Ele poderia conceder até mesmo àqueles sem uma linhagem especial a chance de exercer habilidades extraordinárias. Orochimaru consideraria dar algo tão valioso para Danzo? Absolutamente não. Orochimaru tinha atualmente 2 lotes de fluido de fusão genética finalizado. Um foi infundido com o corpo sábio do clã Senju, e o outro com o Sharingan do clã Uchiha. O processo de fusão era semelhante ao seu fluido de evolução biológica, com apenas uma aplicação permitida por ano para evitar efeitos decrescentes. Mas para Orochimaru, que já possuía traços de linhagem Senju e Uchiha, essa limitação não era um problema. Quando Danzo saiu do laboratório, com seu olho direito agora coberto por um curativo, Orochimaru se espreguiçou e se permitiu um pequeno momento de alívio.
Se você quer genes Uchiha, depender de Danzo não vai resolver, Orochimaru murmurou para si mesmo. A guerra está acontecendo há tanto tempo, e tudo que ele conseguiu trazer de volta foram 3 míseros Sharingan? Patético. Orochimaru quase sentiu pena de Danzo. Ainda bem que ele foi proativo e deu ao Uchiha Akihara uma poção estimulante mental para sua filha. Caso contrário, se ele tivesse que esperar Danzo reunir genes Uchiha suficientes para sustentar suas próprias ambições de desbloquear o Mangekyo, ele estaria esperando até o massacre do clã Uchiha 20 anos no futuro. Orochimaru não tinha esse tipo de tempo. Após arrumar o laboratório, Orochimaru enfiou as mãos nos bolsos e voltou para casa. Quando ele abriu a porta, uma figura suave praticamente caiu em seus braços. O calor e a suavidade pressionados contra ele imediatamente melhoraram seu humor. Navaki está dormindo? Ele perguntou suavemente. Tsunade murmurou sorrindo para ele. Então vou tomar um banho rápido primeiro. Não precisa, ela sussurrou, passando os braços em volta do pescoço dele. Só fique assim. Naquele momento, todos os rumores sobre os supostos maus hábitos e temperamento explosivo de Tsunade desapareceram. Ela era suave, gentil e cheia de calor, um lado que poucos conseguiam ver. Orochimaru tinha apenas um pensamento enquanto assegurava. Tão suave. Enquanto isso, do outro lado da vila, no complexo Uchiha, uma exclamação repentina quebrou o silêncio da noite. Ah, meus olhos! Ouviu-se o som de vidro quebrando e a voz aflita de uma jovem ecoou na sala. O que foi, Mikoto? Uchiha Akihara correu para o lado da filha, o coração batendo forte. Mikoto estava apertando os olhos, o rosto contorcido de dor. Por mais orgulhosos que os Uchiha pudessem ser, eles ainda protegiam ferozmente seus filhos. Akihara e o clã tinham confiado que as intenções de Orochimaru eram genuínas. Embora ele estivesse alinhado com a facção de Sarutobi, Orochimaru não tinha queixas conhecidas com os Uchiha, especialmente com Mikoto. Mesmo que a poção não funcionasse, eles não tinham considerado a possibilidade de dano. Orochimaru não tinha razão para envenená-los ou causar ferimentos, eles acreditavam. Mas agora, pai, meus olhos, eles doem. A voz de Mikoto tremeu enquanto ela se ajoelhava no chão, com as mãos cobrindo os olhos. Droga! Akihara cerrou os punhos. Como isso pôde acontecer? Orochimaru não tem razão para te machucar. Ele lutou para reconciliar o que estava acontecendo com o que sabia sobre Orochimaru. Por que Orochimaru faria isso? Que motivo ele poderia ter? Naquele momento, uma mulher de roupão entrou correndo no quarto, com os olhos arregalados de pânico, enquanto observava o vidro quebrado e a angústia de Mikoto. Akihara, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou com a voz trêmula. Akihara ficou sem palavras. Como ele poderia explicar que tinha dado à filha uma poção desconhecida de Orochimaru? É tudo culpa minha, ele sussurrou, a culpa apertando seu peito. Eu não deveria ter. Droga, Orochimaru, por que você machucaria minha filha? Orochimaru. Sua esposa ecoou perplexa. Vou encontrá-lo, declarou Akihara, pegando sua bolsa de ferramentas ninja e se preparando para sair furioso. Nenhum pai suportaria ver seu filho sofrer. Mesmo que Orochimaru fosse o discípulo premiado de Sarutobi e um dos Sannin lendários, Akihara estava pronto para exigir respostas. Espere, Akihara. Sua esposa chamou, sua voz o interrompendo. Olhe para os olhos de Mikoto. Akihara se virou, jogando sua bolsa de lado enquanto se ajoelhava na frente de sua filha. Mikoto, olhe para mim. Você é cega. Consegue enxergar? Enquanto Mikoto abaixava lentamente as mãos, Akihara prendeu a respiração. Seus olhos, antes escuros, haviam se transformado, agora brilhando em um vermelho brilhante com o padrão Tomoe característico do Sharingan. Isso é incrível, ele sussurrou, atordoado. Capítulo 154. As pupilas de Mikoto, antes escuras como tinta, tornaram-se de um escarlate vivo, com um único Tomoe girando em cada olho, uma visão que parecia quase sobrenatural. Uchiha Akihara ficou ali, completamente perplexo, sua esposa igualmente atordoada. Enquanto Mikoto piscava e olhava para seus pais, um lampejo de confusão cruzou seu rosto, sentindo o choque deles. Pai, o que está acontecendo? Ela murmurou incerta. Quieto, Akihara instruiu gentilmente, sua voz firme, mas cautelosa. Concentre-se em estabilizar o chakra em seu corpo. Esse sim. Mikoto gaguejou, seguindo rapidamente suas instruções. Após um momento de concentração, o brilho escarlate desapareceu, suas pupilas retornando ao preto natural. Incrível! Akihara murmurou, ainda cambaleando. A ideia de que alguém pudesse despertar o Sharingan sem o gatilho usual de dor emocional intensa era inédita no clã Uchiha. Normalmente, um evento trágico, muitas vezes envolvendo a morte de um ente querido, era necessário para desbloquear o Dojutsu. A própria fundação do poder do Sharingan estava ligada às emoções mais profundas do usuário, muitas vezes nascidas de sangue e lágrimas. Depois de dar a Mikoto algumas instruções básicas sobre como controlar seus olhos recém-despertados, Akihara sentiu uma necessidade de compartilhar essa revelação. Esse tipo de desenvolvimento sem precedentes não poderia ser mantido em segredo. Então, tarde da noite, ele se viu novamente em frente à casa do líder do clã Uchiha, se preparando para compartilhar a notícia. Lá dentro, Uchiha Soyama, o líder do clã, parecia igualmente atordoado quando Akihara lhe contou. O quê? Mikoto realmente despertou seu Sharingan? Soyama perguntou, mal conseguindo esconder sua descrença. Soyama nunca deu muita importância à ideia de que Mikoto poderia despertar seu Sharingan através da poção de Orochimaru.
Afinal, por gerações, só havia uma maneira de desbloquear o dojutsu do Uchiha através de profundo sofrimento emocional. Um pai morto, uma mãe morta, um amigo perdido. Somente através dessas experiências trágicas o Sharingan surgiu. Soyama tinha concordado principalmente em deixar Mikoto experimentar a poção como um gesto de boa vontade para com Orochimaru, uma maneira de sinalizar intenções amigáveis. Ele não esperava realmente que funcionasse. Mas agora, líder do clã, eu fiquei igualmente chocado, disse Akihara. Esse método de desbloquear o Sharingan é algo que nunca ouvimos falar. Será que aquelas poções que ouvimos falar antes daquelas creditadas àquele ninja médico Aruno foram na verdade criadas por Orochimaru? Soyama murmurou, começando a juntar as peças. Fazia sentido, mas havia um problema. Se Orochimaru realmente possuía esse conhecimento, por que ele o revelaria aos Uchiha? Por que ele daria a eles uma ferramenta tão poderosa? Isso não fazia sentido. O Hokage certamente não sabia disso, pois tal poção seria inestimável para Konoha. Então por que Orochimaru ignorou seu próprio professor e a compartilhou com o Uchiha? Confuso, Soyama decidiu convocar uma reunião de emergência com os anciões do clã para discutir esse novo acontecimento. A noite passou em discussões silenciosas e especulações entre os anciões Uchiha. Na manhã seguinte, Nara Kushu, um dos estrategistas de elite de Konoha e comandante das linhas de frente na guerra em andamento, apareceu na porta da casa de Orochimaru, carregando um grande pergaminho nos braços. Este pergaminho havia sido confiado a ele por Orochimaru para ser guardado em segurança durante a batalha contra Anzo, a salamandra. A Kushu sabia que seu conteúdo era de valor significativo, então ele o manuseou com o máximo cuidado. Ao saber que Orochimaru havia retornado à vila, a Kushu veio o mais rápido que pôde para entregá-lo de volta. Inicialmente, ele esperava que fosse uma visita de rotina. No entanto, ao entrar na propriedade, algo chamou sua atenção, fazendo-o parar. Tsunade surgiu da sala de estar, vestida com seu top branco de sempre e shorts verde escuro. Não havia nada particularmente incomum em seu traje, mas seu cabelo levemente desgrenhado e sua expressão sonolenta sugeriam que ela tinha acordado recentemente. Com base na distância entre o complexo Senju e a casa de Orochimaru, a Kushu rapidamente deduziu uma coisa: Orochimaru e Tsunade estavam morando juntos. Bem, isso é interessante. A percepção o atingiu como um raio. Ele sabia que isso seria uma grande notícia se vazasse. Mas os instintos de Akushu lhe disseram que era melhor fingir que não havia notado nada em comum. Algumas coisas eram melhores se não fossem ditas. Mais alguma coisa, Akushu? Orochimaru perguntou, parado na porta, calmo como sempre. Ele já tinha pegado o pergaminho. Não, isso é tudo, Akushu respondeu, saindo do seu torpor. Na verdade, acabei de lembrar que há algo urgente que preciso resolver em casa. Minhas desculpas. Ele fez uma rápida reverência, um tanto perturbada, e praticamente fugiu do local. Ao sair, ele não conseguia se livrar da sensação de que era melhor não se intrometer no que quer que estivesse acontecendo entre Orochimaru e Tsunade. Melhor ficar de boca fechada. Dentro da casa, Tsunade levantou uma sobrancelha enquanto observava Shikaku sair apressado. Quem era? Nara Kushu, Orochimaru respondeu, fechando a porta do pátio. Ele veio devolver um pergaminho. Um pergaminho? Tsunade olhou curiosamente para o pergaminho em seus braços e então rapidamente percebeu o que era. Um pergaminho de arma. Então, além dessas duas armas que você usou, você trouxe mais alguma coisa? Sim, tem mais, Orochimaru respondeu com um sorriso. Sério? Tsunade ficou intrigada. Orochimaru realmente trouxe mais de 2 armas para as linhas de frente, mas devido às mudanças no campo de batalha, ele não precisou usar a última. Não importa, no entanto. Haveria outras guerras, outras batalhas, muitas chances de usar seu arsenal. Orochimaru casualmente deixou o pergaminho de lado, vestiu seu traje habitual e saiu, pronto para aproveitar seu tempo livre em Konoha. Com as vilas de areia e pedra recentemente derrotadas, levaria um tempo até que elas representassem qualquer ameaça real novamente. Enquanto ele e Tsunade aproveitavam seu raro tempo livre, uma carta secreta do terceiro Kazekage da Vila da Areia estava a caminho de Iwagakure, a vila oculta nas pedras. Iwagakure, sala de conferências do Tsuchikage. Onoki, o terceiro Tsuchikage, estava sentado na cabeceira de uma longa mesa de conferência, sua expressão tão severa quanto sempre. Oficiais seniores de Iwagakure estavam alinhados em ambos os lados da mesa, esperando por seu discurso. HMPH Onoki zombou, olhando para o pergaminho disposto diante dele. Os ninjas da areia querem um cessar-fogo temporário conosco para unir forças contra Konoha. O que vocês todos acham? Uma aliança temporária contra Konoha? Um dos oficiais ecoou pensativamente. Pode valer a pena, outro acrescentou. A força de Konoha atingiu níveis perigosos, e não faria mal se unir por enquanto. Concordo, alguém mais entrou na conversa. As últimas estratégias e ferramentas de Konoha nos causaram problemas sem fim. As ferramentas e poções ninja que eles têm usado em batalha impactaram severamente nosso moral. Se não fosse por essas novas invenções, duvido que nossas forças teriam desanimado tão rapidamente, outro murmurou em concordância. Onoki assentiu, considerando a contribuição deles. Estou inclinado a concordar. As armas e remédios de Konoha certamente provaram ser eficazes, embora eu não possa dizer que já vi ferramentas como essas antes. Alguém sabe onde Konoha adquiriu tal tecnologia? Os oficiais olharam ao redor, igualmente perplexos. Não, Tsuchikage-sama.
Essas ferramentas ninja são diferentes de tudo que já encontramos. Elas são completamente diferentes do equipamento padrão. Onoki acariciou sua barba, pensativo. Eu também nunca os vi antes. No entanto, ouvi rumores de um pequeno país habilidoso no desenvolvimento de ferramentas ninja incomuns. Se vamos nos alinhar com a Vila da Areia contra Konoha, pode ser sensato primeiro entrar em contato com esta pequena nação. Poderíamos aprender muito. Jogada inteligente, um dos anciãos concordou. Se este pequeno país tiver acesso a ferramentas únicas, poderíamos usá-las para nivelar o campo de jogo contra Konoha. Eu apoio essa ideia. Apoiado. O conselho chegou a um consenso. Capítulo 155. Na guerra anterior, embora Konoha tivesse lutado contra as vilas de areia e pedra, a verdade era que Suna e Iva estavam longe de serem unidos. Havia animosidade mútua entre eles, e eles se chocavam quase tanto entre si quanto com Konoha. Por causa disso, Konoha conseguiu expulsar ambas as vilas sem incorrer em grandes perdas. Mas agora, se eles realmente conseguissem se aliar e lançar um ataque conjunto a Konoha, as coisas poderiam não ir tão bem. Tanto Suna quanto Iva eram grandes poderes por direito próprio. Embora não estivessem à altura da força de Konoha, não estavam muito atrás. Se combinassem suas forças, até Konoha teria que ser cautelosa. Claro, uma verdadeira aliança entre Suna e Iva era improvável. O ódio entre suas duas nações não era algo que poderia ser resolvido da noite para o dia. Se eles escolhessem atacar juntos, eles teriam que tomar medidas para evitar que suas forças se misturassem, provavelmente coordenando rotas de ataque separadas. Caso contrário, eles poderiam acabar lutando entre si tanto quanto Konoha. Mas tudo isso era de pouca preocupação para Orochimaru. A guerra não assustava mais. Campos de treinamento de Konoha. Um jovem garoto com cabelo castanho curto estava envolvido em uma feroz luta de sparring com um homem com cabelo preto longo. Eles trocavam golpes com suas kunai, o metal colidindo ressoando fortemente enquanto eles se moviam para frente e para trás pela área de treinamento. Para um observador, a luta parecia emocionante e equilibrada. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que enquanto o garoto lutava com tudo o que tinha, o homem estava apenas brincando com ele, bloqueando todos os ataques sem esforço. Bum! O homem viu uma abertura e desferiu um chute rápido no estômago do garoto, fazendo-o voar para trás. Navaki, se isso é tudo que você tem, você está longe de estar pronto. O homem repreendeu, seu tom firme, mas não cruel. Droga, por quê? Por que não consigo nem derrotar um clone? Navaki gritou em frustração. Ele treinou duro todos os dias e já havia superado a maioria de seus pares. Mas agora ele não conseguia nem se segurar contra um mero clone? Sim, o Orochimaru na frente dele era apenas um clone das sombras, uma mera extensão do verdadeiro Orochimaru. O verdadeiro Orochimaru não tinha tempo para treinar pessoalmente cada jovem estudante. Então ele usou um clone das sombras para ensinar em seu lugar. E mesmo sendo apenas um clone, Navaki se viu completamente superado. No mundo do ninjutsu, os clones surgiram em muitas formas: clones básicos, clones elementais e clones de sombra, entre eles. Clones básicos eram meras ilusões sem substância real, úteis apenas para confundir um oponente. Clones elementais, por outro lado, podiam ser criados a partir de água, terra, relâmpago ou outros elementos, permitindo que lutassem e até mesmo entregassem efeitos adicionais. Por exemplo, um clone de relâmpago poderia paralisar um oponente ao se dispersar. No entanto, entre todos os tipos de clones, além do raro clone de madeira, o clone de sombra era particularmente único. Ele não apenas replicava o chakra do usuário, mas também retinha as experiências e o conhecimento que reunia, transferindo-os de volta ao corpo principal quando se dispersava. Para qualquer ninja com uma reserva de chakra forte, clones de sombra eram um recurso inestimável. Eles podiam ser usados para treinamento, reconhecimento ou até mesmo tarefas mundanas como cozinhar ou lavar roupa. Agora mesmo, o clone de sombra de Orochimaru estava ensinando a Navaki tudo o que sabia. Você quer derrotar meu clone? O clone de Orochimaru riu. Haha, deixa eu te contar, esqueça um genin como você. Até um jonin precisaria usar algumas técnicas avançadas para ter uma chance. Um jonin? Navaki olhou fixamente incrédulo. Você está brincando, certo? Acredite no que quiser, respondeu o clone, mal contendo um sorriso. Agora, chega de conversa. Vamos continuar treinando. Orochimaru tinha uma afeição especial por Navaki. Afinal, ele o viu crescer, e com Tsunade como sua parente, o garoto parecia quase como uma família. Por causa disso, Orochimaru assumiu a responsabilidade de dar a Navaki todas as vantagens que pudesse. Enquanto isso, em sua casa, o verdadeiro Orochimaru estava deitado em um tatame, sua mente divagando enquanto ele ponderava sobre o mistério do Rinnegan. Nagato possuía os olhos lendários, mas Orochimaru acreditava que seria possível cultivar o Rinnegan ele mesmo. Havia 2 métodos possíveis para conseguir isso. Um exigia imensa força mental para ativar, enquanto o outro exigia o chakra combinado de Asura e Indra, os espíritos reencarnados dos filhos do sábio. Qual caminho seria melhor para ele? Orochimaru refletiu sobre as opções. O primeiro método era direto, embora exigente em termos de poder mental. O segundo método, no entanto, era mais enigmático. Ele ainda não entendia completamente como o chakra de Asura e Indra era passado para seus sucessores. Ele reencarnava diretamente após a morte do hospedeiro anterior ou permanecia adormecido, esperando o próximo herdeiro se manifestar. Se o chakra reencarnasse diretamente, ele teria que esperar até que Naruto e Sasuke nascessem para ter uma chance.
Se ele permanecesse nos corpos de hospedeiros anteriores, então ele precisaria de acesso aos restos mortais de Hashirama Senju e Madara Uchiha. Resumindo, o primeiro método parecia a opção mais confiável. Ative os olhos de Madara Uchiha, então mescle-os com o soro de fusão genética que ele desenvolveu. Afinal, os olhos de Madara já eram um produto dos poderes combinados de Azura e Indra. Sim, quanto mais ele pensava sobre isso, mais lógico parecia. Enquanto Orochimaru estava perdido em pensamentos, ele foi interrompido por uma voz familiar. Esse calor está me matando. Tsunade resmungou. Orochimaru olhou levemente curioso. O que você está fazendo, Tsunade? Estou fazendo chá para você. Ela respondeu com um toque de orgulho. Fazendo chá? Claro. Ela colocou uma mão no quadril, uma expressão satisfeita no rosto. Ouvi dizer que essa é uma habilidade que toda mulher deveria aprender. Orochimaru sentiu uma pequena pontada de emoção enquanto a observava. Tsunade, que nunca foi muito de tarefas domésticas, estava na verdade tentando fazê-las por ele. Você conseguiu aprender? Bem, ainda estou descobrindo, ela admitiu com um sorriso tímido. Orochimaru deu um sorriso fraco. Tsunade, você não precisa perder tempo com isso. É muito melhor focar no seu ninjutsu médico. Embora ele tivesse uma queda pela ideia de uma mulher que pudesse lidar com tarefas domésticas, algumas pessoas simplesmente não eram adequadas para esse papel. Forçar-se a fazer algo que ela não gostava nem em que era excelente seria um desperdício de seus talentos. Alguém como Tsunade não foi feita para desempenhar o papel de uma dona de casa. Ela era uma curandeira, uma guerreira, uma princesa por direito próprio. Tentar fazer dela qualquer outra coisa parecia errado. Tsunade bufou, cruzando os braços. Orochimaru, você está dizendo que não gosta? Ou você está apenas procurando uma desculpa para me substituir por outra pessoa? Deixe-me dizer, isso não vai acontecer. Não nesta vida. A voz de Orochimaru, tão seca e sarcástica como sempre, saiu. Talvez eu devesse começar a pesquisar um novo tópico genético. O que? Se os genes de uma mulher começam a evoluir em uma determinada direção quando ela arranja um namorado. O que isso quer dizer? Nada, Orochimaru disse, acenando com a mão. Sério, é melhor você trabalhar no seu jutsu médico. Não perca tempo com isso. Então seu tom mudou. Você deveria se concentrar em como sobreviverá quando a próxima guerra estourar. Ele fez uma pausa, dando a ela um olhar pensativo. E se bem me lembro, Navaki não vai fazer os exames Chunin em breve? Capítulo 156. O exame Chunin? Sim, a seleção semestral para promover Genin a Chunin. Navaki era um Genin há quase 2 anos, e era natural que ele participasse do exame. Mas com o sucesso vieram as consequências. Depois de se tornar um Chunin, ele seria enviado ao campo de batalha e de lá, quem poderia dizer que destino o aguardava? Com as palavras de Orochimaru, a expressão de Tsunade escureceu, com um toque de tristeza em seus olhos. Orochimaru, você acha que vamos conseguir? Que não vamos morrer lá fora no campo de batalha? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Orochimaru ficou surpreso com a pergunta dela. Então, percebendo o tremor sutil dela, ele não conseguiu evitar perguntar, você está com medo? Tsunade hesitou procurando palavras. Eu nunca fui. Mas agora. Não há razão para ter medo, Orochimaru respondeu calmamente. À medida que ficamos mais fortes, as chances de sobrevivência aumentam naturalmente. Ele fez uma pausa, então acrescentou com uma confiança silenciosa, e bem, não se preocupe. Nós não vamos morrer. Orochimaru não sentiu necessidade de elaborar. Algumas coisas, afinal, eram melhores se não fossem ditas. Você parece tão confiante. Tsunade disse, seu ânimo se elevando com seu tom firme. Era como se a confiança dele fosse contagiosa, ajudando-a a se livrar de seus pensamentos mais sombrios. Orochimaru deu de ombros levemente, ignorando. Tudo bem, não vamos nos deter nisso. Preciso sair agora. Provavelmente voltarei tarde esta noite. Devo esperar por você acordada? Ela perguntou. Durma um pouco. Não espere acordado. Tudo bem. Tsunade respondeu, sorrindo. A conversa deles parecia fácil e natural, quase como se eles já estivessem morando juntos. Vivendo juntos? Bem, não oficialmente. Mas com ambos sendo órfãos e tendo uma certa independência das restrições usuais, eles eram livres para ir e vir como quisessem. E com os sentimentos cada vez mais profundos de Tsunade por Orochimaru, ela naturalmente se tornou mais apegada, especialmente desde que seu relacionamento se tornou íntimo. Certa noite, depois de jantarem juntos, ela até lhe disse, brincando, depois que Navaki dormir, irei te ver. Era claro em momentos como esse o quanto Tsunade amava Orochimaru. E por sua vez, Orochimaru não via razão para recusar seus avanços. Tsunade era formidável em força, bonita na aparência e inigualável em charme e inteligência. Ele estaria mentindo se dissesse que não se sentia atraído por ela. Então, com o passar dos dias, a notícia do relacionamento deles se espalhou silenciosamente por Konoha, até que finalmente chegou aos ouvidos do terceiro Hokage. 2 dias antes do exame Chunin, Hiruzen convocou os dois ao seu escritório. Escritório do Hokage. Orochimaru parecia calmo como sempre, enquanto Tsunade parecia um pouco nervosa. Então, vocês dois, quando isso começou? Hiruzen perguntou, lutando para manter uma cara séria. Ele suspeitava que algo poderia acontecer entre eles eventualmente, mas agora que tinha acontecido, ele ainda sentia a necessidade de perguntar. Não faz muito tempo, Orochimaru respondeu primeiro com um tom indiferente. Não faz muito tempo, hein? Hiruzen refletiu, esfregando o queixo pensativamente. Bem então, quais são seus planos para o futuro? Planos?
Orochimaru repetiu, levantando uma sobrancelha. Sim, você sabe, casamento, começar uma família, criar a próxima geração para Konoha. Casamento? Tsunade gaguejou, seu rosto ficando vermelho. Ela nunca tinha realmente pensado tão longe, e a ideia de casamento a fez se sentir estranhamente tímida. Pela primeira vez, até Orochimaru ficou sem palavras. Casamento não era algo que ele realmente havia considerado, não com seus objetivos e mentalidade atuais. Vendo suas expressões atordoadas, Hiruzen riu baixinho. Haha, vejo que você ainda não está pronto para pensar sobre isso. Tudo bem, não precisa se apressar. Mas deixe-me dar uma sugestão. Se você decidir se casar, provavelmente é melhor esperar até que essa guerra acabe. Depois da guerra, você quer dizer que vai haver outra? Tsunade perguntou surpresa. Sim, Hiruzen respondeu, seu tom sério. Recebemos informações indicando que as vilas de areia e pedra ainda não acabaram conosco. Elas podem não ter sido derrotadas ainda, mas não estão contentes em deixar as coisas como estão. Então Konoha precisará da nossa força, disse Tsunade, entendendo as implicações. Hiruzen assentiu. Exatamente. Konoha precisa de seu melhor ninja com força total agora. Tsunade assentiu resolutamente, falando por si mesma e por Orochimaru. Ela entendia o que casamento e família poderiam implicar, especialmente para Kunoichi de sua patente. Mesmo que fossem ninjas, gravidez e criação de filhos ainda os impactariam. Para um shinobi comum pode não ser um grande problema. Mas para o Sannin, para alguém como Tsunade que podia tratar um batalhão inteiro com suas habilidades médicas, a vila não podia se dar ao luxo de sua ausência. Casamento? Filhos? Isso teria que esperar. Bom, fico feliz que vocês dois tenham entendido, disse Hiruzen, visivelmente aliviado. Então ele passou para o motivo principal pelo qual os havia convocado. Agora sobre as potenciais implantações de guerra. Ele olhou para ambos cuidadosamente. Considerando seu desempenho excepcional no último conflito, é provável que se a guerra estourar novamente, vocês dois possam ser designados para missões separadas. Quero que estejam preparados para isso, não pensem que estou mantendo vocês separados deliberadamente. O quê? Tsunade perguntou, franzindo a testa. Professor, você não acha que está nos subestimando? Hiruzen riu da reação dela. Só estou avisando. Não quero que nenhum de vocês pense que estou mexendo os pauzinhos. Mas, chega disso. Vamos discutir o próximo exame Chunin. O exame Chunin? Tsunade repetiu, surpresa com a mudança de assunto. Sim, Hiruzen disse, assentindo. Vocês dois se tornaram ninjas confiáveis, e enquanto ainda estão na vila, quero que deem uma olhada na próxima geração. Observem o processo de seleção, e se virem candidatos promissores, considerem colocá-los sob sua proteção. A vila pode se beneficiar muito da orientação de vocês dois. Se forem treinados por nós, serão extraordinários, disse Tsunade, sorrindo orgulhosamente. Ela sempre foi uma pessoa que se deixava levar pelos elogios, e as palavras de Hiruzen visivelmente elevaram seu ânimo. Vendo a reação dela, Hiruzen não conseguiu evitar rir calorosamente. A tensão na sala se dissipou, e a atmosfera ficou relaxada e alegre. Orochimaru, no entanto, estava perdido em seus próprios pensamentos, apenas ouvindo a conversa pela metade. Um único pensamento permaneceu em sua mente. Já passou da hora dos Uchiha me procurarem. Capítulo 157. Orochimaru deu a Uchiha Akihara uma poção estimulante mental com um objetivo claro em mente, atrair o clã Uchiha para procurá-lo. Ele precisava de oportunidades para obter material genético de outros membros Uchiha, e sabia que um método não convencional para despertar o Sharingan seria irresistível para eles. Ele tinha certeza de que uma vez que qualquer Uchiha experimentasse os efeitos da poção, eles ficariam intrigados demais para não prosseguir. Era apenas uma questão de tempo até que eles viessem bater a porta. De onde ele tirou o conhecimento para criar tal poção? Isso dificilmente exigia explicação. Orochimaru vinha pesquisando a composição genética do clã Uchiha há muito tempo, e com seu vasto conhecimento de técnicas proibidas e avanços científicos, criar algo assim estava bem dentro de suas capacidades. Afinal, se um dia ele quisesse desbloquear todo o poder do Rinnegan, um estimulante mental como esse seria essencial, embora em uma forma muito mais forte. No entanto, ele havia intencionalmente minimizado a eficácia da poção para o Uchiha Akihara, avisando que poderia funcionar, especialmente se o sangue Uchiha da garota fosse muito diluído. Sem uma linhagem forte o suficiente, toda a estimulação do mundo não despertaria o Sharingan. Mas agora, dias se passaram, e ainda ninguém do clã Uchiha se aproximou dele. Eles estavam cautelosos? Preocupados com a opinião do terceiro Hokage? Ou a poção simplesmente falhou? Não importa. Orochimaru não era de esperar indefinidamente. Se esse método não funcionasse, ele tinha muitos outros à disposição. Felizmente, suas preocupações acabaram sendo desnecessárias. Naquela mesma tarde, após deixar o escritório do Hokage, ele recebeu um convite formal do clã Uchiha para visitá-lo como seu convidado de honra. E conforme o jantar se aproximava, um jovem Uchiha foi enviado para acompanhá-lo pessoalmente. Lorde Orochimaru, uma voz suave disse enquanto ele abria a porta. De pé diante dele estava uma garota de cabelos e olhos pretos, inquieta, mas tentando parecer confiante. Sob as ordens do líder do nosso clã, estou aqui para guiá-lo. Orochimaru ficou levemente surpreso, embora tenha disfarçado bem. Filha de Akihara, presumo? Posso perguntar seu nome? Mikoto, ela gaguejou nervosamente, olhando para ele com admiração.
Apesar de sua juventude, Orochimaru era uma figura lendária, os Sannin eram reverenciados por toda Konoha, e até mesmo o clã Uchiha o tinha em alta conta. Encará-lo diretamente era intimidador, especialmente para alguém da idade dela. Mikoto. Uchiha Mikoto? Orochimaru repetiu, notando sua reação. Sim, senhor. Ela respondeu, assentindo rapidamente. A curiosidade de Orochimaru foi aguçada. Então essa garota era de fato Uchiha Mikoto, a futura esposa de Uchiha Fugaku e mãe de Itachi e Sasuke. Embora casamentos mistos dentro do clã fossem comuns entre os Uchiha para preservar sua linhagem, ele não sabia até agora se Mikoto sempre foi Uchiha ou se havia assumido o nome por meio do casamento. Agora estava confirmado, Mikoto era uma verdadeira Uchiha de nascimento. E considerando a força da linhagem Uchiha que passaria para seus filhos, Itachi e Sasuke, isso não era surpreendente. Muito bem. Mostre o caminho, disse Orochimaru com um pequeno sorriso, gesticulando para que ela prosseguisse. Sob a orientação de Mikoto, Orochimaru chegou ao complexo Uchiha, aninhado dentro de Konoha, mas distinto o suficiente para parecer seu próprio enclave. Naqueles dias, os Uchiha ainda não tinham enfrentado o peso total da suspeita de Konoha e não tinham sido relegados aos arredores. Seu complexo ainda era uma parte proeminente da vila, muito parecido com a área do clã Senju que já foi. Após a chegada de Orochimaru, Uchiha Soyama, o líder do clã Uchiha, o cumprimentou pessoalmente. Embora ele não sorrisse, seu comportamento era acolhedor o suficiente, sinalizando que isso era mais do que uma visita formal de rotina. Conforme a noite avançava, muitos membros do clã Uchiha compareceram ao banquete realizado em sua homenagem, embora no final da noite, apenas Uchiha Soyama e Uchiha Akihara permanecessem com ele na sala. Estava claro que a conversa real estava prestes a começar. Depois que os outros membros do clã foram embora, Soyama olhou para Orochimaru com um olhar hesitante, como se estivesse ponderando suas palavras. Se há algo que você gostaria de discutir, líder do clã, é melhor dizer abertamente, disse Orochimaru com um leve sorriso, sentindo a cautela do Uchiha. Soyama sentiu, então soltou um suspiro. Muito bem. Já que você está sendo direto, não vou enrolar. Ele explicou porque o clã Uchiha havia demorado em se aproximar de Orochimaru. Apesar do interesse na poção, eles sentiram a necessidade de proceder com cuidado. Afinal, Orochimaru era discípulo de Hiruzen, e seu relacionamento com Tsunade o prendia ainda mais à estrutura de poder da vila. O clã Uchiha, já isolado por tensões passadas com o Senju e a liderança da vila, não podia se dar ao luxo de dar um passo em falso. Eles precisavam ter certeza das intenções de Orochimaru antes de se aproximarem dele. O que nos traz ao nosso propósito aqui esta noite. Soyama continuou. Não estamos preocupados com quem desenvolveu esta poção ou os detalhes de sua criação. Queremos apenas saber quantos desses estimulantes mentais você tem, e quantos você está disposto a oferecer ao clã Uchiha. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Se eu te dissesse que tenho 300 e poderia te dar todas elas, você ousaria aceitá-las, líder do clã? A expressão de Soyama congelou por um momento antes de ele soltar uma risada irônica. A Lorde Orochimaru, você vê as coisas com uma clareza notável. Desde o momento em que o segundo Hokage assumiu o poder, Konoha estava cautelosa com a força dos Uchiha, temendo que ela se tornasse grande demais. As relações entre a vila e o clã estavam apenas começando a melhorar, mas se os Uchiha subitamente adquirissem centenas de Sharingan, essa frágil confiança seria quebrada em um instante. O comentário de Orochimaru deixou claro que ele entendia a posição precária do Uchiha e sabia que não havia necessidade de fingimento. Chega de conversa fiada, Orochimaru continuou suavemente. Agora que estamos falando abertamente, vou lhe contar a verdade. Sim, a poção foi de fato desenvolvida por mim. Os olhos de Soyama se arregalaram ligeiramente, mas ele rapidamente escondeu sua surpresa. No entanto, Orochimaru acrescentou, a quantidade é limitada, e eu não a tornei pública. Quanto ao motivo, acho que nós dois sabemos o porquê. Soyama estreitou os olhos. E o que você quer em troca, Lorde Orochimaru? A expressão de Orochimaru permaneceu calma, embora seu olhar tenha se afiado. É simples. Você me fornece amostras de sangue suficientes, e eu lhe fornecerei as poções estimulantes mentais. Capítulo 158. Fornecer amostras de sangue adequadas? Ouvindo isso, Uchiha Soyama ficou visivelmente surpreso. Ele não entendeu completamente o que Orochimaru estava insinuando. A poção ainda não estava perfeita? Ele queria testá-la em amostras? Orochimaru parecia despreocupado com a confusão de Soyama. Ele continuou com as palavras que havia preparado. Sim, levei muito tempo para desenvolver esta poção. Sem mencionar os ingredientes necessários para criá-la, basta olhar seus efeitos para entender o quão valiosa ela é, certo? Claro, Soyama concordou. Portanto, para garantir que a poção não seja desperdiçada, preciso entender melhor as condições da linhagem do clã Uchiha, explicou Orochimaru com indiferença. O clã Uchiha é grande, mas nem todos entre nós podem despertar o Sharingan. Tenho certeza de que você entende isso ainda melhor do que eu. É verdade, Uchiha Soyama sentiu. Alguns membros do clã Uchiha possuíam sangue puro e podiam despertar o Sharingan com estimulação mínima. Outros, no entanto, tinham linhagens diluídas e mesmo diante de um grande trauma, talvez nunca despertassem seu Sharingan. Para aqueles familiarizados com os segredos da linhagem Uchiha, isso não era novidade. Uchiha Soyama não ficou surpreso com a percepção de Orochimaru, afinal, Orochimaru era um discípulo do Hokage.
Saber dessas coisas não seria difícil para ele. Mas, o verdadeiro propósito deste homem? Uchiha Soyama pensou cuidadosamente antes de falar. Estava claro o suficiente o porquê dessa poção estar sendo mantida em segredo, porque era especificamente benéfica para o clã Uchiha. Não seria de muita utilidade para mais ninguém. A vila certamente não pesquisaria algo assim apenas para os Uchiha, então isso tinha que ser trabalho do próprio Orochimaru. Mas isso só aumentou a confusão de Soyama. Orochimaru não era um discípulo de Hiruzen Sarutobi? Por que ele estava escondendo esse segredo do Hokage para fazer um acordo com os Uchiha? E o que Orochimaru ganhou com esse arranjo? Fornecendo amostras de sangue e ajudando a despertar o Sharingan, de graça? Parecia ridículo. Era difícil não vê-lo como algum tipo de vigarista. Enquanto Uchiha Soyama expressava seu ceticismo, Orochimaru apenas riu. Não há motivo oculto. Estou simplesmente fascinado pela linhagem Uchiha. É isso? Isso não é motivo suficiente? Orochimaru fez uma pausa e continuou. A maioria das pessoas não entende o quão importante a curiosidade é para um pesquisador, então é compreensível que o líder do clã não a entenda. Tudo o que o líder do clã precisa saber é que minha pesquisa requer um grande número de amostras de sangue do clã Uchiha. Em troca, continuarei a fornecer ao clã poções como esta. É só isso. Claro, se você está preocupado que eu possa descobrir alguns segredos profundos sobre o clã Uchiha através dessas amostras de sangue, apenas finja que eu nunca mencionei isso. O significado de Orochimaru era claro. Ele queria um acordo direto com os Uchiha. Tudo o que ele queria eram as amostras de sangue deles, não o Sharingan deles. Haha, por que você diria isso? Uchiha Soyama riu sem jeito. De tudo que Orochimaru havia dito até então, Soyama duvidava que o clã Uchiha tivesse algum segredo desconhecido para Orochimaru. E além disso, era só sangue. O que ele poderia descobrir de uma amostra? Soyama não acreditava que Orochimaru pudesse desvendar os verdadeiros segredos do Sharingan com apenas um pouco de sangue. Nem achava que Orochimaru seria capaz de criar algo estranho a partir disso. Na verdade, Soyama não tinha motivos para recusar. A única coisa que o preocupava era como explicar isso ao terceiro Hokage. Afinal, isso estava sendo feito pelas costas dele, e o clã Uchiha não estava em posição de correr tais riscos levianamente. No entanto, a posição de Orochimaru era simples. Ele informaria ao terceiro Hokage sobre os efeitos da poção depois que o acordo fosse concluído. Quanto a se o Hokage anunciaria isso ao público ou simplesmente deixaria o clã Uchiha se beneficiar disso, isso estava fora das mãos de Orochimaru. E esse arranjo foi mais que suficiente para os Uchiha. Com essa certeza, Uchiha Soyama rapidamente tomou sua decisão. Já que não havia nada a perder, por que não concordar? E assim o acordo entre eles foi feito. Parabéns ao líder do clã por fazer uma escolha sábia, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Obrigado, Lorde Orochimaru. Tome cuidado, Soyama respondeu, observando a figura de Orochimaru desaparecer na distância. Apertando os olhos, ele murmurou, que homem extraordinário. Não apenas poderoso o suficiente para enfrentar alguém como Anzo, mas com habilidades de pesquisa tão notáveis também, e, com o acordo de Uchiha Soyama garantido, Orochimaru se permitiu um suspiro de alívio. Embora ele tivesse muitas maneiras de obter amostras de sangue Uchiha, ter a cooperação de Soyama o pouparia de muitos problemas. Cedo na manhã seguinte, Orochimaru relatou os efeitos da poção ao terceiro Hokage. Os altos oficiais de Konoha foram pegos de surpresa mais uma vez. Desde que Orochimaru criou o soro de fortalecimento, ele não produziu nada de notável por algum tempo. Recentemente, ele desenvolveu várias ferramentas ninja especializadas que chamaram a atenção. Mas por mais impressionantes que as ferramentas ninja fossem, elas ainda eram auxílios externos e nada atraentes quanto às modificações genéticas. No entanto, quando ouviram que essa poção tinha como alvo específico a estimulação mental para ajudar a despertar o Sharingan, seu interesse inicial esfriou. Qual o sentido de desenvolver isso? Danzo foi o primeiro a falar, com uma nota clara de insatisfação em sua voz. Como discípulo de Hiruzen, você está ciente da tensão entre os Uchiha e a vila há anos, não é? O tom de Danzo sugeria que seu descontentamento não era com a pesquisa em si, mas com o fato de Orochimaru ter assumido um projeto tão significativo sem consultá-lo. Claro que sei, Orochimaru respondeu casualmente. Mas essa poção foi um subproduto quando eu estava pesquisando soro de aprimoramento. Só decidi compartilhá-la recentemente porque tive um lampejo de inspiração e consegui completá-la. Se você acha que é inútil, sinta-se à vontade para descartá-la. Desde que se alinhou com Danzo, Orochimaru havia deixado para trás qualquer pretensão de ser um discípulo obediente. Contar mentiras convenientes havia se tornado uma segunda natureza. Descartá-lo não faria diferença, respondeu Danzo, mas isso poderia ser útil para alguém além dos Uchiha? É completamente inútil para os outros, admitiu Orochimaru. Ninjas comuns não têm a herança espiritual necessária para que funcione. Capítulo 159. Que pena. Ao ouvir a explicação de Orochimaru, o terceiro Hokage balançou a cabeça com um suspiro. Se não tivesse utilidade fora do clã Uchiha, então essa poção realmente teria valor limitado. Orochimaru explicou os princípios básicos da herança genética ao terceiro Hokage e outros quando desenvolveu o soro de fortalecimento, para que eles tivessem uma compreensão geral do assunto. O Sharingan do clã Uchiha era um limite de linhagem, profundamente ligado ao poder espiritual. Esse poder estava embutido em seus genes, adormecido devido a fatores de linhagem. Ele só podia ser despertado quando estimulado por intensa energia espiritual.
O propósito da poção de Orochimaru era ativar aquela energia espiritual dentro da linhagem Uchiha, permitindo que seu poder latente surgisse temporariamente, desencadeando o despertar de seu Sharingan. No entanto, isso não aumentava realmente a força mental de alguém. Para indivíduos comuns sem uma herança de linhagem como o Sharingan, usar esta poção apenas induziria uma onda de energia espiritual sem nenhum benefício tangível. Na verdade, seria uma experiência desconfortável, semelhante a agitar emoções sem propósito, como lamentar uma perda que não ocorreu. Em suma, apenas os Uchiha podiam fazer uso dele, e até mesmo o clã Hyuga não tinha necessidade. O Byakugan deles era uma herança genética direta que não exigia nenhum estímulo mental para despertar. Eles simplesmente o cultivavam naturalmente. Depois de ouvir a explicação completa de Orochimaru, os 4 líderes de Konoha ficaram em silêncio, perdidos em pensamentos. O dilema era claro. Eles deveriam dar isso ao Uchiha? Por um lado, empoderar os Uchiha pode levar ao aumento de sua influência e potencial arrogância. Por outro lado, os Uchiha ainda eram leais a Konoha, e um clã Uchiha mais forte significava uma vila mais forte. Foi uma escolha complicada, mas Orochimaru não tinha investimento no resultado. Ele já havia garantido o que queria. A razão pela qual ele abordou o clã Uchiha antes de informar o terceiro Hokage foi precisamente porque ele entendeu a dinâmica do poder. Uma vez que a poção fosse oficialmente relatada, mesmo que ele retivesse o produto final, ele perderia qualquer reivindicação à pesquisa e tecnologia subjacentes, independentemente de o Hokage decidir distribuí-lo aos Uchiha ou não. Orochimaru não receberia nada mais do que um pagamento simbólico e ele certamente não precisava de dinheiro. Então, para garantir seu acesso ao material genético Uchiha, ele passou por esse processo sequencial, primeiro negociando com os Uchiha, depois relatando os efeitos da poção aos líderes de Konoha. Dessa forma, ele conseguiria o que queria, independentemente da decisão do Hokage. Enquanto a liderança de Konoha debatia sobre a poção, o clã Uchiha já estava preparando as amostras de sangue que Orochimaru requeria. Tendo alcançado seu objetivo, Orochimaru se absteve de se envolver mais. Ele retornou à sua residência, saboreando um raro momento de silêncio em Konoha. Ele tinha que admitir, Tsunade tinha se tornado mais afetuosa depois que o relacionamento deles se aprofundou. Sempre que estavam sozinhos, ela se inclinava para ele sem aviso. Se seu irmão mais novo, Navaki, não os tivesse interrompido, eles poderiam ter se entregado a mais atividades primitivas em plena luz do dia. Na manhã seguinte, os exames semestrais Chunin começaram em Konoha. Ao observar a multidão agitada no local do exame, Orochimaru não pôde deixar de se maravilhar com quanto tempo havia passado. Ele se lembrou de seus próprios dias como candidato Chunin. Agora ele estava perto do topo da hierarquia de Konoha. Recentemente, figuras como Hyuga Yashi e Ezashi já haviam conquistado suas patentes Chunin. A geração mais jovem, como Nara Shikaku e Akimichi Shoza, ainda tinha apenas 8 ou 9 anos de idade. Os exames Chunin deste ano não guardaram muita intriga. Ainda assim, o terceiro Hokage havia atribuído uma tarefa a Orochimaru, e Navaki também estava participando dos exames. Então tanto Orochimaru quanto Tsunade naturalmente vieram assistir. Na área de exame, Orochimaru observou que os participantes de clãs proeminentes eram geralmente mais jovens, em torno de 13 ou 14 anos, enquanto os ninjas civis eram mais velhos, geralmente com mais de 16 anos. Era raro ver alguém tão jovem quanto Navaki competindo. Afinal, até mesmo um prodígio como Hyuga Neji tinha 13 anos durante seus primeiros exames Chunin. Candidatos mais jovens eram incomuns, especialmente de famílias menos conhecidas. Embora Navaki não tivesse herdado as técnicas de cobra de Orochimaru, ele havia aprendido uma ampla gama de habilidades fundamentais. Com o apoio de seus 2 companheiros de equipe, ele avançou suavemente em cada estágio do exame. Haha, Orochimaru, olhe para o Navaki. Ele é tão capaz quanto nós éramos naquela época. Tsunade comemorou enquanto observava seu irmão mais novo liderar seu time para a vitória na fase de grupos. Sua excitação lembrando Orochimaru de seus próprios dias de juventude. Orochimaru sorriu fracamente. Verdade, mas seus companheiros de equipe não são tão habilidosos quanto os nossos eram naquela época. Se não me engano, mesmo que ele passe no exame, seus companheiros de equipe podem não passar para a próxima rodada. Haha, assim como Sakumo antigamente? Tsunade riu. Exatamente. Vamos lá. Não há nenhum talento de destaque neste grupo, disse Orochimaru, perdendo o interesse após assistir a algumas rodadas. Aos seus olhos, as batalhas nos exames Chunin começaram a parecer triviais, quase como brincadeira de criança. À medida que os exames avançavam, o tempo passava rapidamente. Enquanto Orochimaru refinava sua poção, os exames Chunin estavam se aproximando da conclusão. Nenhum dos candidatos impressionou Orochimaru particularmente, embora Tsunade tenha notado alguns com potencial para treinamento médico. Infelizmente, Konoha ainda não tinha um sistema formal para cultivar ninjas médicos, então a ideia teve que ser deixada de lado, por enquanto. Orochimaru, você tem certeza de que não há ninguém digno de treinamento? No escritório do Hokage, Hiruzen não pôde deixar de perguntar. De fato, Orochimaru disse com um encolher de ombros. Os candidatos dessa vez são medíocres, na melhor das hipóteses. Nenhum atende aos padrões que eu esperaria de um discípulo em potencial. Você tem certeza de que seus padrões não são altos demais? Altos padrões são necessários, não são? Orochimaru respondeu casualmente.
Treinar um aluno com potencial limitado é um desperdício de tempo e esforço, e não produzirá resultados significativos. O esforço puro pode superar o talento bruto? Havia exceções, claro, mas esse não era o estilo de Orochimaru. Imagine-o enfrentando alguém como Rock Lee gritando sobre juventude e paixão todo dia. Ou talvez um brincalhão como Naruto. Essa não era sua ideia de um aluno ideal. Além disso, o sucesso posterior de Naruto foi devido à sua herança Uzumaki, ao poder do Nove Caudas e à reencarnação de Asura. Suas habilidades excediam em muito as de um ninja comum. Era irreal compará-lo ao candidato médio. O terceiro Hokage suspirou com a resposta de Orochimaru. Tudo bem, vamos deixar isso para lá por enquanto. A propósito, tem uma atualização sobre seu pedido de poção. Qual é a decisão? Decidimos destinar uma parte aos Uchiha. Quanto estamos dando? Bem, quanto você tem? Tanto quanto você precisar. Espere, o terceiro Hokage parecia confuso. A poção é tão barata de produzir? Capítulo 160. O terceiro Hokage estava realmente um pouco confuso. Ele lembrou que as poções anteriores de Orochimaru exigiam ingredientes raros e caros, como até mesmo usando materiais que eram quase impossíveis de encontrar agora. No entanto, aqui estava Orochimaru, dizendo que eles poderiam produzir o máximo dessa nova poção que precisassem? Parecia mundos à parte da escassez das outras. Vendo a reação do Hokage, Orochimaru explicou: medicamentos com aplicações muito específicas tendem a ser relativamente baratos. É assim que funciona, mas duvido que seja um conceito que vale a pena explicar mais. O terceiro Hokage deu um sorriso irônico, entendendo o ponto de Orochimaru. Com a poção efetiva apenas para o Uchiha, parecia que Orochimaru não estava muito preocupado se ele precisaria compartilhar o método de produção ou não. Tudo bem, decidiu o terceiro Hokage. Dê a eles 60 doses, mas enquadre-as com cuidado. Eles não podiam dar nada aos Uchiha, mas dar muito arriscaria inflar seu poder sem controle. Esse acordo permitiu que Konoha aumentasse a força dos Uchiha sem torná-los difíceis de controlar. Entendido, Orochimaru respondeu com um aceno de cabeça. A cautela do Hokage não foi equivocada. Se o clã Uchiha descobrisse que essa poção era tecnicamente limitada, mas eles só receberam 60 doses, isso poderia criar ressentimento. Orochimaru precisaria de uma explicação cuidadosamente elaborada para garantir que ninguém se sentisse enganado. Naquela noite, Uchiha Soyama recebeu notícias de Orochimaru. Há apenas 60 doses disponíveis, e Hokage-sama aprovou todas elas para você. Tudo o que preciso em troca são as amostras de sangue. Orochimaru já havia mencionado o suprimento limitado da poção, então essa explicação se encaixou naturalmente. Assim, com um pouco de manipulação, todos os envolvidos conseguiram o que queriam. O terceiro Hokage reforçou a lealdade do Uchiha. Uchiha Soyama era grato tanto ao Hokage quanto a Orochimaru, e agora ele tinha 60 poções à sua disposição. Enquanto isso, Orochimaru não apenas recebeu um pagamento de 6 milhões de ryu em custos de produção de Soyama, mas também garantiu centenas de amostras de sangue dos membros mais talentosos dos Uchiha. Foi uma situação vantajosa para todos. Falando do clã Uchiha, havia uma crença de longa data sobre a relação entre a idade em que os Uchiha despertavam o Sharingan e seu talento geral. Era comumente dito que quanto mais jovem um membro era quando seu Sharingan se manifestava, mais forte era seu talento inato. Essa crença, no entanto, era verdadeira e enganosa. Em certo sentido, sim, aqueles com potencial para despertar o Sharingan eram de fato mais talentosos do que aqueles que não conseguiam. Isso era inegável. No entanto, se dois Uchiha tivessem o mesmo potencial, a idade em que destrancaram os olhos apenas refletiu o quão cedo eles experimentaram intensa estimulação emocional. Não significava necessariamente que eles eram mais talentosos. Tome Uchiha Madara, por exemplo, ele despertou seu Sharingan por volta dos 15 ou 16 anos. Isso o torna menos talentoso do que Obito, que despertou seu aos 13, ou do que Itachi, que despertou seu aos 8, ou Sasuke aos 7. Claramente, essa suposição não se sustenta. Então, embora a idade do despertar pudesse ser um indicador de talento, não era absoluta. No fim das contas, o despertar precoce muitas vezes significava apenas que alguém havia sofrido perdas trágicas antes dos outros. Mas por enquanto, tais questões teóricas eram de pouca preocupação para Orochimaru, que estava preocupado em purificar o material genético dos Uchiha. Com tantas amostras de sangue, era mais que suficiente para seus propósitos, talvez até para desenvolver uma variante do Mangekyou Sharingan. O clã Uchiha era maior do que muitos imaginavam. Havia de 700 a 800 ninjas somente no clã, e contando os civis, seus números totalizavam perto de 2.000. Mesmo depois de todas as guerras que eles enfrentaram, eles continuaram sendo um clã considerável. Durante o período dos estados combatentes em seu auge, seus números devem ter sido impressionantes. De todas as amostras de sangue, Orochimaru havia reunido 300, e embora o processo de seleção tenha sido um tanto aleatório, foi suficiente. Mesmo que uma amostra não tivesse ativado seu potencial Sharingan, ela ainda carregava a energia espiritual latente inerente ao sangue Uchiha, muito parecido com o modo como o corpo de Tsunade continha traços de sua energia vital. A energia espiritual em um gene com potencial latente de Sharingan era semelhante à de um gene em que o Sharingan já estava ativo. Com uma fonte tão rica de material, alcançar um avanço no Mangekyou parecia totalmente viável. Alguns dias depois,
No território do clã Uchiha Soyama estava sentado em seu quarto, olhando para os 60 frascos que Orochimaru havia entregado. Ele estava atordoado, como se estivesse em um sonho. As poções estavam todas organizadas na mesa e ao lado delas estavam as 300 amostras de sangue que tinham passado por análise. Ele mal podia acreditar no que via. Na verdade, Orochimaru sabia mais sobre os Uchiha do que ele, o chefe do clã. Cada análise de amostra de sangue não entrava em detalhes. Ela simplesmente indicava se cada indivíduo tinha o potencial de despertar o Sharingan. Para Soyama, essa informação simples era nada menos que inovadora, quase uma forma de tecnologia negra. Você realmente conseguiria determinar a capacidade de alguém de despertar o Sharingan apenas analisando seu sangue? Que tipo de feitiçaria científica era essa? Cada amostra de sangue tinha sido etiquetada com o nome do membro do clã. Então, no momento em que Orochimaru retornou sua análise, Uchiha Soyama soube instantaneamente quem dentro do clã tinha o potencial de despertar o Sharingan. A parte mais surpreendente, no entanto, foi que Orochimaru também marcou a força potencial do Sharingan de cada indivíduo na análise. Isso foi incrível. Por exemplo, Orochimaru notou que se ativar um único Tomoe Sharingan exigisse 100 unidades de energia mental, então 2 Tomoe exigiriam 200, e 3 Tomoe exigiriam 300. Após o despertar, a energia mental de uma pessoa cairia dentro de uma faixa específica que ditaria o nível de seu Sharingan. Se 2 indivíduos desbloqueassem um único Tomoe ao mesmo tempo, mas um tivesse um nível de energia mental de 114 enquanto o outro tivesse 187, a pessoa com 187 teria uma habilidade ocular mais forte. A análise de Orochimaru essencialmente quantificou a força ocular do Uchiha. Esses dados científicos detalhados foram alucinantes para Uchiha Soyama e os anciãos. Não convencido, Soyama imediatamente encontrou 2 membros do clã com energias mentais significativamente diferentes e os fez usar a poção para despertar seu Sharingan. Os resultados foram inegáveis. Ambos os membros ativaram seus olhos, mas aquele com energia mental mais alta tinha poder ocular visivelmente mais forte. Foi um ponto de virada para o clã Uchiha. Em segredo, eles começaram a testar a força dos olhos em todo o clã. Os resultados falaram por si. Em face de uma análise tão precisa, os mistérios dos limites da linhagem do Sharingan foram expostos. Não apenas ambos os membros do clã ativaram seu Sharingan, mas quando ambos alcançaram o estágio de Tomoe único, o poder de um era de fato mais forte que o do outro, exatamente como os dados de Orochimaru haviam previsto. Inacreditável! Uchiha Soyama murmurou, olhando com admiração para os 2 membros do clã que tinham acabado de terminar sua sessão de treino para testar a força dos olhos. Soyama e vários anciões do clã ficaram em choque. Isso é incrível! Parece que não há mais dúvidas de que foi ele quem desenvolveu as 2 poções anteriores da vila também.